Shalom, a paz do Senhor. E nós estamos aqui mais uma terça-feira para nos encontrar nesse grupo. Que pena que nós não podemos nos encontrar toda terça-feira de forma presencial, mas aqui nós podemos ministrar da palavra, receber o alimento que o Senhor tem revelado nesse tempo sobre as nossas vidas. E hoje quero ler com vocês a palavra que está em Hebreus, capítulo 5, versículo 11, que diz o seguinte: há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. A esta altura já deveriam ensinar outras pessoas e, no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança, não sabem o que é justo. O alimento sólido é para os adultos que, pela prática constante, são capazes de distinguir entre certo e o errado. Amadas, essa analogia, que o apóstolo faz sobre o alimento. O alimento é a palavra do Senhor. A revelação, o nível de revelação da palavra do Senhor que nós estamos aptos a receber. E aqui o Senhor está falando com um povo e ele começa a dizer: olha, amados irmãos, eu gostaria de poder entregar muito mais para vocês. Eu gostaria de revelar o profundo da palavra, mas eu vejo que vocês são ainda como crianças. E por causa disso eu não tenho como ir mais profundo na palavra, na revelação. E o que nós entendemos aqui é que nós podemos até receber o alimento leve, o alimento que se compara ao leite materno, só que chega um tempo da nossa vida que nós precisamos, para nós crescer, para nós nos desenvolver, o leite só não é suficiente. Nós vamos precisar de uma comida sólida. A criança, quando ela nasce, ela começa a receber o leite. E ali por alguns meses, 4, 5 meses de vida, ela fica recebendo só o leite. E aí chega um determinado tempo que para ela ter força para caminhar, para começar a engatinhar, ela vai precisar começar a receber uma papinha, uma comida pastosa. E depois, conforme ela for crescendo e se desenvolvendo, a papinha já não é mais suficiente, ela vai precisar receber uma comida mais forte. Ela vai receber uma carne, vai receber um feijão, um legume. E assim é a nossa vida espiritual. Nós precisamos periodicamente mudar de alimento. Nós não podemos mais ficar recebendo, depois de 5, 10 anos conhecendo a palavra do Senhor, aquela palavra rala que nós recebemos quando nós aceitamos Jesus. Nós precisamos ir no profundo da revelação em Cristo. E a maturidade cristã, ela é necessária, amados. Quando a criança ela começa a crescer, a se desenvolver, ela começa a se tornar adulto, começam a vir responsabilidades e cobranças. De uma criança até os 3 anos, 4 anos, quem sabe 5 anos, nós vamos cobrar responsabilidades. Ela simplesmente ela só recebe. O que é que vai provar que uma pessoa ela é madura? Ela está muito mais apta a dar do que receber. Então, a nossa vida ela é feita de ciclos e a nossa vida espiritual ela é muito parecida com o nosso desenvolvimento. Chega uma fase da nossa vida, como crianças, que nós só recebemos. Tudo é pro nosso umbigo, né? Tudo gira no umbigo da criança. Todas as atenções, é o melhor para ela, é o tempo dedicado a ela, tudo gira em torno dela. A partir do momento que ela começa a crescer, que ela chega na adolescência, ela começa a dar e receber. Ela entende que não é mais só receber, mas ela tem que entregar também. Quando ela chega na fase adulta, que ela se torna mãe, então ela já não pensa mais nela, tudo é pro filho. Então ali atingiu o ápice da maturidade. E é assim que é a nossa vida espiritual, a entrega, o nível de entrega que nós temos para ofertar diante de Deus e para os irmãos. Que nível de maturidade você alcançou? Quando nós chegamos em um nível de maturidade, começam a vir cobranças, começa a vir contas para pagar, começa a vir responsabilidades diárias para se cumprir, tarefas,
responsabilidades financeiras, compromissos que antes não se tinha quando era criança. E agora eu preciso aprender a lidar com isso, eu preciso cumprir com as responsabilidades, porque eu sou uma pessoa madura. Esse aqui é o Zeca, gente. Ele tá aqui, ó, se infiltrando no vídeo hoje. Amém? Eu preciso saber o nível de maturidade que eu preciso ter diante de Deus. E nós precisamos, na medida que nós crescemos, amados, nós temos que saber que quando vem contas para pagar, existe um preço a ser pago. Eu preciso trabalhar, ganhar dinheiro e pagar as contas no final do mês. E a minha vida cristã também é assim. Para que eu vá atingindo níveis de maturidade com Deus, existe um preço a ser pago. Eu preciso pagar o preço para que eu possa me desenvolver e crescer no Senhor. Preciso pagar um preço de intimidade com o Senhor, um preço de entrega, um preço no jejum, um preço na oração, um preço de leitura na palavra, um tempo dedicado ao Senhor. Eu preciso fazer um investimento no reino para que eu possa crescer espiritualmente. A palavra do Senhor diz que nós devemos crescer em graça e conhecimento. Então, para mim crescer em conhecimento, basta eu estudar, eu ler a palavra, eu me dedicar. Agora, em graça, eu vou precisar da intimidade com o Senhor. Eu vou precisar tirar aquele tempo de entrar no meu quarto, fechar a porta e chegar diante de Deus e dizer: Senhor, olha, eu não gostaria de ser assim, mas eu tenho avaliado minha vida, eu tenho percebido, Pai, que eu tenho sentido sentimentos dentro de mim que eu não aceito, tenho sentido inveja, Senhor, eu tenho sentido orgulho, eu tenho sentido, Senhor, tantas coisas. Eu preciso confessar diante de Deus os sentimentos que desagradam o coração do Pai, rejeitar esses sentimentos, dizer: Senhor, eu não aceito isso, eu rejeito isso. O meu coração, ele tem que crescer, amadurecer até chegar na estatura do homem perfeito que foi Jesus. Então eu preciso me dispor a crescer para chegar ao nível que ele chegou. Quando que nós vamos conseguir? Nós estamos em pleno aperfeiçoamento diário. Nós só vamos estar prontos nos dias que nós nos encontrarmos com ele lá no céu. Nós precisamos nos dispor a chegar nesse patamar que o Senhor nos ensinou para buscar. E outra questão que eu queria colocar é que quando a criança, quando a pessoa ela começa a crescer, ela tem essa disponibilidade de olhar para dentro de si e encontrar os erros. Isso é um sinal de maturidade, um sinal que mudou o alimento a ser recebido. Porque quando a criança, você vai fazer uma cobrança para uma criança, ela sempre tem uma desculpa ou ela acha algum culpado. Você vai ter uma filha de 4 anos, quando eu vou cobrar ela de alguma coisa, o que ela me diz: mas não fui eu, mãe. Não fui eu que fiz, nunca ela, né? Até o Zeca recebe a culpa, mas ela não fez nada. E isso é próprio de uma pessoa imatura, de uma criança que ainda não sabe assumir as suas responsabilidades, que não sabe confessar os seus erros. Isso é próprio de uma pessoa que não está preparada para receber um outro nível diante de Deus. Porque cada nível que nós vamos subindo, nós vamos receber mais unção, mais poder, mais autoridade, mas também virá mais responsabilidade e cobrança diante de nós. E nós precisamos estar preparados para isso. E para terminar essa palavra de hoje, eu queria compartilhar com vocês uma palavra que está lá em 1 Pedro 2, 1-8, que diz assim: portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja, todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. E agora que provaram que o Senhor é bom, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedra viva para a edificação de casas espirituais, para serem sacerdócio santo, oferecerem sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. O que essa palavra de 1 Pedro está nos ensinando? Nós precisamos urgentemente nos livrar de todo engano, de toda hipocrisia, inveja,
de todo tipo de maledicência. O que é maledicência? Ficar maldizendo as pessoas, ficar maldizendo situações. Isso já é coisa do passado, nós já passamos por essa fase, nós somos abençoadoras. Não importa o que fizeram para nós, se nos perseguiram, se nos caluniaram, se nos apedrejaram, o nosso papel é perdoar e abençoar essas pessoas. Na medida que eu abençoo e que eu perdoo, eu sou perdoada e abençoada por Deus. Então nós precisamos esquecer, deixar de lado tudo aquilo que nos fizeram, porque agora, na medida que eu estou crescendo e mudando de alimento, eu consigo rejeitar sentimentos, eu consigo fazer renúncia de atitudes para viver o que Deus tem para mim. E aí eu abro mão da minha justiça própria, da minha justiça humana, e eu chamo para mim, trago à existência a justiça divina. Porque quando Deus ele faz a justiça dele a nosso respeito, nós não precisamos colocar nenhuma mão. Ele move todas as coisas a nosso respeito, pelo simples fato de nós estarmos confiando e nos deixando lapidar. E aqui nessa palavra também vai dizer que agora, na medida que nós venhamos a crescer e deixar de ser crianças, nós nos tornamos também pedras vivas e edificadoras, como foi Jesus. Que forte isso, amados. Olha o que diz aqui, ó. E aí nós seremos sacerdócio, pessoas preparadas a oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis. Na medida que eu deixo de ser criança, eu estou disposta a crescer em Cristo. As minhas ofertas diante de Deus, elas começam a ser aceitáveis ao Senhor. Porque eu não chego diante de Deus, estou com um problema, uma situação, estou sendo injustiçada, estou magoada. Aí eu chego diante de Deus, ó Senhor, o Senhor está vendo tudo que eu estou passando, o que estão me fazendo, não. Chego diante de Deus e olho para mim, não pelo que os outros estão fazendo. Senhor, muda a minha estrutura, eu quero ser mais forte, Senhor. Eu perdoo fulano e não sabe o que está fazendo, Senhor, mas eu quero que o Senhor mude minha estrutura, eu quero ser, Senhor, como um diamante, porque todo diamante um dia foi carvão. O que fez a diferença entre o carvão e o diamante foi a alta pressão que ele foi submetido, e aí ele se tornou um diamante. Se você se deixar lapidar pelo Senhor, ser colocado em alta pressão, você vai deixar de ser um carvão e você vai se tornar um diamante no Senhor. E a estrutura de um diamante, ela é tão forte que ela só pode ser rompida por outro diamante. E o nosso diamante é Jesus, então só Ele vai poder tocar em nós. Então deixa o Senhor te transformar numa pedra viva, parecida com Ele. E aí você vai se tornar numa edificadora de outras casas espirituais, de outras pessoas. Porque elas vão olhar para você e vão ver uma mudança. A nossa mudança, ela não acontece do dia para a noite. Tem pessoas que ainda olham para nós, para a nossa vida, e ainda acham defeitos, ainda lembram do que aconteceu no passado, das tuas falhas do passado ainda trazem existência, ainda te culpam, mas diante de Deus toda a culpa o Senhor levou sobre si naquela cruz. Nós estamos lutando para nos santificar cada dia e mudar nosso caráter, a nossa vida diante do Senhor. Então o passado, ele foi jogado no mar do esquecimento. O que nós precisamos é mudar nossa conduta dia após dia. É fácil? Não é fácil. É mudar o alimento, parar de tomar o leitinho, comer uma comida sólida e deixar o Senhor nos lapidar, crescer, para que Ele nos eleve espiritualmente. Mas lembre sempre, na medida que você crescer, vai aumentar o nível de responsabilidade e cobrança também. Estejamos preparados para esse novo tempo do Senhor. Há uma mudança de cardápio na nossa vida. Receba essa palavra, seja abençoada, edificada e receba esse novo alimento que o Senhor tem preparado para você. Um banquete com comida sólida para nós sermos mulheres fortes, guerreiras, lapidadas, confrontadas pelo nosso Deus.